Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2026. Daqui a pouquinho o ano já passou e nós vamos chegar no final do ano de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está no canal Semeando Fogo, sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia do Papai. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu para que a gente vá ter fruto e o nosso fruto permaneça. Hoje é segunda-feira. Pelo Espírito Santo, ontem, devido a algumas situações que estão acontecendo na minha vida, eu falei, Senhor, eu tenho que gravar alguma coisa para poder, enfim, edificar os irmãos. Não há nada de novidade, nada que a gente não saiba, nada que eu tenho certeza que você já não tenha vivido. Mas eu uso esse canal aqui, irmãos, não só para pregar a palavra, para orar, para edificar nossa fé, mas também para falar verdade, que às vezes essas verdades não são faladas nos púlpitos. Por quê? Porque aqui, irmãos, eu não dependo de ninguém, aqui eu não preciso pagar o YouTube para poder publicar os meus vídeos, aqui eu não preciso de dízimos, né, para poder fazer acordo com aqueles que dão dízimo mais alto. Então, irmãos, sinceramente, eu falo, Senhor, eu vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. O meu compromisso é com a palavra, o meu compromisso é com o Espírito Santo. Por isso que nós temos tentado ser o mais transparente possível dentro da nossa ética, lógico, né? Tem coisas que eu não posso rasgar tudo, nem falar tudo, porque senão pode escandalizar os irmãos. Mas aquilo que está dentro da palavra, nós vamos falar. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para falarmos sobre saúde espiritual, lutando pela saúde espiritual. E aí eu pergunto para você, que saúde espiritual é essa? Porque, irmãos, o que eu amo da Bíblia é que a Bíblia não nos esconde nada. A Bíblia não é um livro de poesia bonita, aquela coisa, as rimas, nem romântico, não. A Bíblia tem tudo. Ela tem o romantismo, ela tem um pouco de poesia, ela tem guerras, ela tem lutas, ela tem batalhas, ela tem, enfim, um monte de coisa. Tem tudo lá dentro você acha. Ela tem triunfos, ela tem derrotas, ela tem vitórias, Você vê nos personagens, os que se encontram ali, os grandes personagens, até o homem, tido como nosso pai na fé, que é o pai Abraão, Você vê que ele escorregou um pouquinho na casca de banana, como eu falo, E algumas pessoas até publicam errado e falam errado, que ele mentiu. Na realidade, ele não mentiu. Sara era meia irmã dele. Então, tem gente que não estuda e fala besteira. Mas vamos lá. Porque Deus não ia pegar, irmão, mentiroso para ser nosso pai na fé, pelo amor de Deus. Então, é só a gente parar um pouquinho e raciocinar. Mas você vê que tem personagens como Davi, onde a Bíblia diz, achei Davi meu servo, Davi foi um exímio lutador, um exímio guerreiro, mas na hora da família realmente ele deixou muito a desejar. E tem coisas que acontecem na nossa vida isso. Sansão também foi outro, nazireu, separado desde o ventre, E você vê que ele escorregou na casca de banana com Dalila e com as mulheres. Então tem situações na nossa vida, irmãos, que nós não somos perfeitos. Estou sendo bem sincero para os irmãos, Queria eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não ter tido a carga demoníaca, a carga negativa dos meus antepassados na minha vida. Porque se não tivesse acontecido isso, com certeza a minha história seria diferente. Eu venho de uma família, infelizmente, irmãos, uma família que vem influenciada por duas entidades. Uma entidade chamada Pombagira e uma entidade chamada Zé Pilintra. Essas entidades, eles trabalham juntos, eles trabalham em conjunto. E como eles trabalham? Vamos lá, na vida do homem, Na vida do homem. A Pombagira, ela coloca um monte de mulher no caminho, Ela traz mulher para você, você se acha super atraente, super envolvente, teu olhar, teu jeito, enfim. E ela bota um monte de mulher no teu caminho. E o Zé Pilintra, ele trabalha exatamente nesse lado da malandragem, de você se achar o tal, o malandro, o esperto, E aí ele sempre coloca um tipo de vício na vida daquela pessoa. Ou é um cigarro e a bebida,
ou é o cigarro, a bebida e a maconha, ou é o cigarro, a bebida, a maconha, a cocaína, mas sempre tem alguma coisa, é jogo, enfim, alguma coisa tem. E eles trabalham juntos, eles trabalham casados. Então, a minha família, ela vem com esse histórico. Ela vem com o histórico dessas entidades. Histórico de boemia, histórico de bebida, histórico de mulher, histórico de adultério, histórico... E por aí vai, irmãos, né? Então, o que acontece? Eu recebi essa influência quando eu aceitei a Jesus como meu único verdadeiro Salvador. Essa influência já vinha em cima de mim já há muito tempo. E não pense você que você vai se ver livre disso de uma hora para outra, porque você não vai, irmãos. Porque o próprio Senhor falou que mesmo o Espírito Santo entrando em você, mesmo o Espírito Santo vindo para a sua vida, para preencher a sua vida, para morar na sua vida, a Bíblia fala que ele, quando ele sai de você, ele dá uma volta em lugares áridos e ele vem novamente, ele retorna para ver como está a casa. E se a casa estiver limpa, adornada, varrida e não tiver ninguém morando lá dentro, ele vai buscar mais 7 piores do que ele volta. E o estado daquele homem é muito pior. E aconteceu comigo isso por 2 vezes. Por que aconteceu por 2 vezes? Aí eu vou entrar nesse assunto, porque, irmãos, a igreja hoje, eu digo a igreja num todo, eu digo as denominações, eu digo os lugares onde a gente se reúne, não é o lugar de pessoas perfeitas. E eu pensava na minha inocência que seria um lugar de pessoas perfeitas por carregarem a Bíblia, por falar em povo de Deus, se chamar povo de Deus. Dizer que é crente, que serve a Deus, carrega a Bíblia, ora a Deus, fala com Deus, é santo, é separado, é isso, é aquilo outro. Eu falava assim, é um lugar de gente perfeita. E aí quando eu entrei, eu quebrei a cara. Demorei muito, mas eu quebrei muito a cara, me decepcionei muito, irmãos. E quando a gente se decepciona com os irmãos, principalmente aquilo que você coloca o teu coração 100%, é complicado. Então eu cheguei a me afastar 2 vezes. E as vezes que eu me afastei foi muito pior. Foi muito pior. As coisas que eu fazia de errado, eu fiz triplicadamente pior. Então foi terrível, irmãos, e até hoje eu sofro consequências disso. E eu não queria casar. Quando eu aceitei Jesus, eu não queria casar, eu não pensava em casamento de forma nenhuma, não queria. Mas depois eu vi a necessidade de nós casarmos. E aí eu olhava aquelas santas mulheres de Deus, né? E era algo que me chamava muita atenção, aquelas mulheres vestidas de maneira diferente, aquelas mulheres do cabelão, aquelas mulheres com coque, aquelas mulheres que não usavam nada, não usavam pintura, não usavam batom, não usavam brinco, não usavam nada. Eu falei, Senhor, realmente adornada pelo Espírito Santo, falando em língua, falando em mistério, pregando a palavra, louvando. Eu falei, Senhor, é esse tipo de mulher que eu quero, porque eu saí do mundo, Jesus. Eu saí do mundo e as mulheres do mundo praticamente já tive todas elas. Igual aquela música do Martim da Vila, já tive mulher de todas as formas, todos os gostos, todas as cores, enfim, todas as idades, já tive. Então, Senhor, quando tu vai para a igreja, você quer uma mulher santa, uma mulher separada. E aí o que acontece? Casei, irmão. Só que eu casei prematuramente. Prematuramente porque eu sofri uma pressão dentro da Assembleia de Deus, onde para você ser obreiro você tinha que ser casado. É como se Paulo fosse casado, né? Enfim, terminou a vida dele casado, porque ele deve ter sido casado, porque para você fazer parte do Sinédrio você tinha que ser casado. Mas enfim, e aí aquela pressão, eu acabei casando muito cedo, com 24 anos eu casei, não estava preparado, não estava maduro, foi uma loucura, né? Eu casei, eu namorei em 1 mês, noivei no 2º, casei no 3º, quer dizer, irmãos, meu Deus do céu, minha mãe viajou, quando voltou já estava noivo, já estava pronto para casar. Olha, foi uma loucura, uma precipitação. Peguei a mãe da minha esposa na época de surpresa, tadinha, vendeu o carro para poder fazer a festa de casamento. Irmão, olha, aí eu pergunto para você, vai dar certo um negócio desse? Não. A resposta é não. Deu certo? Não. Não deu certo. Não deu certo. E aí não importa porque não deu certo, mas não deu certo. E aí acabou comigo, me arrebentou, né? Enfim, e chegou o ponto que o negócio ficou tão feio que o Senhor mandou, né? Através de um sonho que Ele me deu, eu entendi o sonho que Ele me deu. O Senhor me deu uma carta de divórcio para poder me divorciar da mãe da minha filha mais velha. E aí, irmãos, você fica atormentado por aquele espírito maligno que ele volta, ele vem te arrebentando, ele vem falando com você, ele vem, enfim. E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Eu não vou falar todo o meu testemunho em cima disso. Mas aonde que eu quero chegar? É que nós, irmãos, eu tenho certeza que se nós pararmos e olharmos para a nossa vida, eu estou falando dentro da igreja, tá? Você vai parar e falar assim, Senhor, eu gostaria que não tivesse sido assim. Eu gostaria que não tivesse acontecido isso. Eu gostaria, Senhor, que tivesse sido diferente.
E às vezes eu olho para famílias, eu tenho irmãos em Cristo, que eu olho para a família deles e falo, Senhor, poxa, que coisa linda. Casaram dentro da igreja, estão juntos até hoje, os filhos cresceram na igreja, louvam, cantam, foram educados na igreja, sabe, os avós na igreja, os bisavós na igreja, aquela coisa ali, sabe? Mas eu não tive essa influência, irmãos, eu não tive, eu fui o primeiro a ser salvo na minha família. Uma guerra da minha família terrível, família de macumbeiro, de espírita, de católico, de tudo que você possa imaginar, tá entendendo? Então eu falo assim, eu peguei essa carga, então o diabo ele veio com tudo para cima de mim. Ah, é você, então vamos cair para dentro dele. E caíram para dentro de mim, irmãos. Depois é que minha irmã veio, se salvou, minha irmã mais nova, aceitou Jesus, minha mãe também, mas até então a carga toda era em cima de mim. Então o negócio sempre foi muito violento e o diabo sempre bateu em cima dessa tecla, que é a tecla sentimental, de você querer ter uma pessoa. E aí eu me arrebentei, irmãos, me arrebentei, não adianta dizer, me arrebentei. Sabe, por coisas que eu fiz, por coisas que eu não tive maturidade, por situações que eu não tinha experiência, por situações que eu me precipitei, por situações que eu coloquei o coração e era para ter colocado a razão. Então, tudo isso vem ao teu encontro. E você para e na tua caminhada você fala assim, caramba, Senhor, fiz isso. E aí você vê que Sansão, ele não é lembrado, né, pelo que ele fez de bom. Sansão não é lembrado na hora que ele estava morrendo, que o Senhor deu para ele novamente a força, simbolizando que o Senhor tinha recebido o arrependimento dele, né? E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que em vida. E é um mistério ali muito profundo, porque as pessoas falam assim, ele se suicidou, mas, irmão, tem algo muito profundo nisso daí, porque Deus deu a vida dele de novo, sabendo do que ia acontecer. Então é algo muito profundo, mais profundo do que você imagina, né? Então o que acontece? Eu tenho certeza que se nós pudéssemos hoje não ter escolhido escolhas que nós fizemos, não ter entrado por caminhos que nós entramos, eu tenho certeza que nós mudaríamos isso. Mas aí eu me pergunto, eu falo, Senhor, mas tudo isso o Senhor sabia que ia acontecer. Tudo isso o Senhor estava ciente que ia acontecer, e o Senhor ele tem o poder de intervir a hora que Ele quiser. Deus ele tem o poder, mas talvez você fale assim, não, mas Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Depende, irmãos, depende, tem coisas que vêm para nos ensinar, vêm para nos amadurecer, vêm para nos arrebentar mesmo. A gente amadurece quando a gente se arrebenta, a gente amadurece quando a gente passa por dores, por problemas, dificuldades, situações ruins, aí a gente amadurece na fé. Eu não sei o que é isso, mas é verdade. É verdade, a gente amadurece, a gente tem experiências com o Senhor ruins, a gente tem experiências, não experiências ruins, mas em épocas ruins, em momentos ruins, é onde a gente desce, é onde a gente busca, é onde a gente clama, onde a gente chora, onde a gente vai para o monte, onde a gente perde madrugadas de sono, porque estamos vivendo um momento crítico espiritual, e ali nós vamos buscar o Senhor. E aí Deus permite acontecer isso, e hoje eu paro e falo assim, caramba, Senhor, olha o que eu passei. Sabe, olha o que eu passei, aprendi, tenho aprendido e estou aprendendo ainda, irmãos, muito. Mas o que quer dizer com saúde espiritual? O que quer dizer com saúde espiritual é que nós estamos cercados de pessoas que talvez passem as mesmas coisas que nós passamos, talvez passem por problemas talvez até piores, mas, irmãos, essas pessoas estão com a torca colocadas nas costas dela para nos julgar. A Bíblia diz que Deus, o Senhor é o nosso advogado, Deus é o justo juiz. E o Senhor está pronto para nos perdoar, está pronto para nos dar a mão, está pronto para nos colocar de pé, está pronto para nos encher do Espírito, para nos usar, pronto para nos salvar, pronto para restabelecer a nossa fé, trocar as vestes, nos dar vitória. Mas o irmão, não estou falando do primo nem do amigo, não, estou falando do irmão. Misericórdia. Você errou, escorregou na casca de banana, fez alguma coisa errada na tua caminhada, pronto, irmão, acabou, você já não presta mais, você não serve mais para ser absolutamente nada, principalmente pastor, principalmente se for de ministério, porque ele só olha a tua queda, ele não vê o momento que você pediu perdão, ele não vê o momento que o Senhor te levantou, ele não vê o momento que Deus entrou, ele não vê o momento que Deus restabeleceu o Espírito em você, ele não vê isso, de forma nenhuma. Mas te julgar, te apontar, irmão, misericórdia, aí ele sabe fazer com força. Usar de falsidade contigo, de hipocrisia, meu Deus, né? E é o que acontece, irmãos. E é o que está acontecendo, e foi o que sempre aconteceu com o Senhor e isso, com quantos outros. Se você vê que Davi foi traído pelo próprio filho Absalão,
Infelizmente o ser humano é assim. E aqueles que carregam as escrituras, que eram para ser diferentes, não são. Não são, irmãos. Poucos são. Por isso que hoje eu sinto falta de verdadeiros amigos. Eu sei que eu tenho alguns amigos que eu posso olhar e falar assim, esse é meu amigo, esse é. Mas são poucos, eu conto numa palma de uma mão só, com 33 anos de caminhada, irmãos. Em uma palma da minha mão, eu conto as pessoas que eu posso contar hoje e falar, caramba, esse aqui realmente é meu amigo, esse aqui é minha amiga. É triste falar isso, mas é verdade. E olha que eu já conheci pastores, presbíteros, diáconos, por aí vai. Então quer dizer, irmãos, misericórdia. Nós temos que ter uma saúde espiritual, e lutar pela saúde espiritual é pedir a Deus para que coloque em nós uma blindagem no nosso coração. Senhor, coloca uma blindagem no nosso coração. Coloca uma blindagem, Senhor, para que isso não entre, para que não nos magoe, para que não nos fira. Porque senão o desânimo vem. Quando o desânimo vem, você não quer mais estar em igreja nenhuma, você não quer mais congregar em lugar nenhum, você generaliza, não quer mais saber de pastor nenhum, ministério nenhum, tu não quer saber. E aí o diabo vem com esfriamento e aí acabou, irmãos. E aí nós vamos ver o que nós estamos vendo hoje. O número de desigrejados é maior do que o número das pessoas que estão congregando na igreja. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Questões terríveis de você chegar no gabinete, contar para o pastor uma história e daqui a pouco está todo mundo sabendo. De você chegar numa reunião de ministério, como aconteceu comigo, contar um problema e daqui a pouco está todo mundo sabendo. Por quê? Porque um fofoqueiro que estava na reunião lá de ministério espalhou para a esposa, que a esposa espalhou para outra, que depois espalhou para outra, e depois a congregação ficou sabendo. Sabe? Então, são situações que a gente passa que eu falo, meu Deus, que isso? E aí a tendência é piorar, irmãos. A tendência é piorar, e aí você tem que botar na cabeça exatamente isso. A tendência é o quê? Piorar. É piorar, irmãos. Piorar, por incrível que pareça, a tendência é piorar. E aí, o que nós vamos fazer? Pedir ao Senhor para que cuide de nós, para que cuide do nosso coração, para que cuide do nosso sentimento, para que cuide do nosso emocional. Porque se o nosso emocional for abalado, misericórdia. Porque as pessoas não querem saber, irmãos. As pessoas não sentam com você. O que foi que houve, irmãos? O que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? Conta para mim. O irmão estava tão bem, o irmão estava isso. Aí você vai contar a sua história. Quer falar com a outra pessoa também? Claro, você não acertou sozinho. A gente erra, irmãos. Eu errei nos meus casamentos. Errei nos relacionamentos. Errei muito. Vou falar que eu não errei, não. Errei muito mesmo, por falta de maturidade, por falar demais, por confiar em pessoas que eu não deveria confiar, por abrir meu coração a pessoas que eu não deveria abrir. Errei, trouxe consequências terríveis. Terríveis. E aí eu vou fazer o quê? Passou, irmãos. A Bíblia diz para perdoar, né? A Bíblia diz para você persistir, porque o casamento perante a Bíblia só pode se dissolver se houver adultério ou morte, né? Mas se a pessoa não quer mais ficar com você, a pessoa não quer mais continuar casada contigo, fazer o que você vai fazer? Amém? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E aí a gente paga o preço, irmãos. Paga o preço e vamos embora com o Senhor. A gente não pode largar Jesus. É triste? É. Mais um casamento dissolvido. É triste você ver mais uma realidade, né? Caminhar sozinho, fazer as coisas só, buscar só, mas é opção. Deus não obriga ninguém a nada, entendeu? E aí, irmãos, tudo isso acarreta coisas sobre você, porque as pessoas olham para você e falam, aquele ali? Não. Aquele ali? Não. Aquele ali? E aí vai apontar teus erros, tacar pedra, como fizeram com aquela mulher adúltera que foi pegar adultério. São assim conosco. Eu passei por uma situação, para terminar, irmãos, porque o vídeo já está com 16 minutos. Passei por uma situação agora, há pouco tempo, que, sabe, me chateou muito. Eu tentei ajudar pessoas, a levar pessoas num culto para Deus trabalhar, operar, porque eu estava ciente de alguns problemas que estavam passando com essas pessoas. Eu falei assim, eu vou levá-las no culto. Poxa, vai ser uma bênção para Deus trabalhar, o Senhor renovar. Quem sabe Deus usa alguém lá, renova a fé, dá ânimo, né? E enfim, irmãos, e aconteceu uma coisa lá no local que nós estávamos, e aí no outro dia que eu fiquei sabendo do que aconteceu,
algo muito pequeno, mas o diabo colocou, fez uma tempestade. E aí, resumindo a história, muita fofoca daqui, fofoca dali, fala daqui, me disse dali. E aí, no final, né, eu descobri que as pessoas que eu levei estão metendo mal em mim, estão falando mal. E eu falei, caramba, Senhor, tentei ajudar, tentei levar as pessoas, sabe? Para as pessoas receberem. Fico com o coração aberto, sabe? Deus conhece meu coração, irmão, eu sou perfeito não, sabe? Mas Deus sabe que tudo que eu faço eu procuro fazer, sabe, com um coração sincero, sabe? Não adianta, eu não vou esconder nada de Deus, eu vou esconder dos outros. Minha mãe sabe, eu sou meio doido, meio maluco, falo o que tiver que falar, não estou nem para você, mas, gente, eu sou assim, rasgado, sabe? Vai embora, vamos embora. É na igreja, é fora, no trabalho, aonde for. Não tem nada para esconder, irmãos. Eu sou isso aqui, transparente. É o que você, que escuta meus vídeos praticamente todos os dias, você escuta, você sabe como eu sou isso em qualquer lugar, sabe? Então, o que acontece? Meteram mal, irmãos. Falaram, e aí depois eu fui avisado. Cuidado com quem anda contigo, com quem você anda. Porque tem grupinho que por trás mete o mal em você. E aí eu falei, caramba, Jesus, contigo aconteceu isso, com o Paulo aconteceu isso? Imagina comigo. Então, irmãos, infelizmente, a nossa vida com o Senhor, ela é solitária. Ela é solitária. E você que está me ouvindo agora, e você vem para Jesus achando que você vai andar com multidão, está enganado. Achando que todo mundo é teu amigo, piorou. Achando que você pode confiar em todo mundo porque carrega a Bíblia, está dentro da igreja, piorou mais ainda. Então, esse vídeo ele serve de alerta para você. Alerta. Porque eu não fui alertado assim quando eu aceitei a Jesus. Eu não fui alertado assim quando eu entrei para a igreja. Não fui, irmãos. Por isso que eu estou alertando você através desse vídeo. Busca intimidade com o Senhor. Busca uma blindagem para o teu coração. Busca o Senhor para que te dê maturidade. Busca o Senhor para que tome conta de você. Tome conta dos teus sentimentos. E tome conta da tua emoção. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Eu não vou orar, irmãos. Não vou orar. Isso aqui foi um vídeo de desabafo, um vídeo de orientação, um vídeo de exortação, para que o Senhor trabalhe em nós. Porque nós precisamos falar muito mais sobre isso. Eu poderia falar muito mais até o dia inteiro. Seria um culto realmente de doutrina, um vídeo de doutrina, de ensinamento, para que a gente fique com os olhos abertos. Mas eu tenho certeza que o que você já ouviu aqui vai edificar a tua fé. Tenho certeza absoluta. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Vamos orar agora, copo com água, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor não vai orar hoje? Porque você sabe o que você está passando. Você sabe o que você já passou. Tem muita gente ferida, muita gente machucada, irmãos. Eu mesmo já feri muita gente, machuquei muita gente. E por falta de maturidade, por ser grosso, estúpido, né? Falar coisas na hora errada. Fiz muito isso, irmãos. Não adianta, não vou tacar pedra no telhado dos outros, no meu telhado ficar limpinho. Não, fiz mesmo, fiz. Tem coisas que eu me arrependo, tem coisas que eu gostaria de voltar atrás, tem coisas que eu gostaria de ter feito diferente. Mas passou, eu vou fazer o quê? Importante a gente amadurecer com os nossos erros e não fazer de novo, entendeu? Agora, consequências estão vindo. Né? Aquilo que você plantou, você vai colher. Então, vamos embora. O que não podemos é abandonar a fé nem largar Jesus. O resto o Senhor vai colocando no lugar. Tá bom? Vamos orar apresentando o nosso copo com água. Meu Deus e meu Pai Celestial, te dou graças por essa palavra de hoje, por esse alerta, pela possibilidade, Senhor, de vir aqui na internet, falar a verdade, abrir meu coração. O Senhor sabe, Pai, aquilo que nós passamos na caminhada. Oh, meu Pai, conhecemos tanta gente, falamos com tanta gente, nos decepcionamos, sofremos. Oh, meu Deus, mas eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, porque só o Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, nesta hora, peço que o Senhor limpe o nosso coração, nossa mente, passa com bálsamo, tira as decepções, as mágoas, as tristezas, as angústias e nos ajude a nos levantar e caminhar novamente, porque a caminhada não parou. Muito longo é o caminho, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Muito longa é a caminhada. Apresento ao Senhor esse copo com água, pedindo que o Senhor abençoe. Consagre, Pai, essa água, para quando nós bebermos sirva de saúde para a nossa vida, em todos os sentidos. Eu creio no Teu poder nessa água, eu creio, Senhor, eu creio mesmo nessa água transformada pelo Teu poder.
Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Falei que nem orar, acabei orando. Beba com fé em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para você. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Espero que tenha edificado sua vida. Compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e qualquer coisa, fale comigo aí no privado. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, eu falo muito mais coisas lá, vou começar a falar, orientar lá quem está lá dentro pela palavra. E estamos orando, né? Às 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração, fique na paz do Senhor e não se esqueça, ore por mim, que eu estou orando por vocês.